muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Maria. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Pedro. Eu sou Isabela de França. E hoje a gente vai falar sobre o nosso queridíssimo José de Alencar, com o seu livro Senhora, que até agora está nos rendendo muitas histórias em altos e baixos. Muito conteúdo. Muito E conteúdo. muitas risadas. E esse é o primeiro videocast que a gente está lançando, espero que vocês gostem, viu? Mas sem mais enrolação, a gente parou no quarto... A gente não começou a quarta parte no último. Exatamente. A gente parou na quarta parte. Enfim, começa num bailão, eles estão lá na revoada. Adaptando pros hoje. Sim. Enfim, eles estão lá num baile, ela tá toda dançando, toda se querendo, e o Seixas está num canto assim, de braço cruzado, bem chateado, porque ele já não queria mais estar naquela festa, ele já sentia que ela usava ele como um troféu, a qual ela ficava fazendo o que bem quisesse com ele, esfregando pra quem que visse. O que ela não fazia, até porque o troféu se ganha, ele foi comprado. É um ponto. Mas enfim, com o passar da noite, a Aurélia estava gostando mais e mais de ficar dançando, de ficar no baile. Mas o Seixas ele já estava muito chateado, até que eles finalmente foram embora. Bom, a Aurélia, quando ela chegou em casa, ela afirmou estar doente, com febre. Ela estava alucinada. Enfim, ele como um galã que ele é um cavalheiro. Apesar de tudo, ele é um cavalheiro ainda. Ele levou ela até o quarto dela, onde eles tiveram uma pequena conversa, tiveram aquele momento que é difícil, né, de ter entre os dois, porque os dois são muito orgulhosos, mas eles tiveram aquele momento de conexão, até que chegou uma parte que o Seixas falou bem assim, então tchau, boa noite, estou indo embora. Aí a Aurélia falou, não, espera, fique. Você quer que essa é uma ordem que eu fique? Não. O que você faria ficando aqui? Enfim. Ela estimulou o cara, estigou, atentou, jogou o verde para colher o maduro e no final demandou. Bem, a gente tem que dar o braço torcer pro Seixas. Depois de tudo, ele ainda tem um belo de orgulho. Exatamente. Enfim, perguntou, né? É uma ordem? Ela falou, não, o que você faria ficando aqui? Não entendi muito bem, mas eles já se desentenderam, já brigaram como de costume. E ele saiu do quarto dela com o ego ferido mais uma vez. Bom, no dia do teatro... No dia do teatro, a Aurélia, ela estava muito preocupada com um amigo dela que era muito próximo, o Eduardo Abreu, que estava passando por dificuldades na Europa, porque ele tinha perdido todo o seu dinheiro em apostas no jogo do bicho. Então, com isso, ela convidou a Adelaide, que era uma amiga dela, que era a mulher do Torquato. Ela queria falar com o Torquato sobre a situação do Abreu. Um pouco confuso, mas vocês vão entendendo aí. Enfim. Com o passado... Questões da época, pra falar com um tinha que convidar o outro, pra falar sobre um quinto, é uma confusão. Só porque não melhorou muito pra hoje em dia. Você tem que chamar a esposa, aí a esposa leva o marido. Pra falar sobre o amigo do marido. Muita cortesia, gente. Mas enfim, eles estavam conversando lá e na hora do teatro, Seixas estava cobiçando a mulher do seu amigo. Adelaide. É esperado dele? É esperado dele, mas ainda assim uma atitude decepcionante. Ele ainda consegue, né, decepcionar a gente. Mas nada muito de novo. Ele nem canta muito. A cara de pau olhando o decote dela. Eu sou o Seixas, aí a Adelaide se inclinava pra rir, o Seixas ficava assim de olho. É que ele adora mulheres com muitos dotes. É verdade. Enfim, a Aurélia olhando aquela situação, é isso mesmo que eu tô vendo, é isso mesmo. Aí Rapaz, ela dá um sinalzinho ali falando, Seixas, parou, hein, tô vendo. Aí conversa vai, conversa vem, o teatro acaba, elas estão saindo, ela tá conversando com o Torquato sobre a ajuda que ela tava precisando. Aí ela vê o seu esposo, o Seixas, de braços cruzados com a Adelaide. E ela já chega assim separando, falando que vai. Cafajeste. olha, ele é um cafajeste, mas essa Adelaide não é inocente, hein? Um cafajeste com Pirata. uma piranha. Enfim. Enfim,
aí a Aurélia já dá de saída assim, fala que vai visitar a sogra e vai embora pra casa. Aí em casa eles discutem, eles brigam e passam uma cena da briga aí pra vocês. Bom, ela fica com esses ciúmes, né? Como assim, o homem que eu comprei cobiçando outra mulher? Ah, não, isso eu não aceito. E ela está certíssima, porque a Aurélia que nunca erra. E vamos trazer aqui agora uma pessoa que está no relacionamento e vai falar um pouco o que ela faria se ela pegasse o namorado fazendo isso. Fale aí. Rapaz, eu terminava na hora. Não tava nem uma segunda chance, ele tem uma explicaçãozinha? Não, é castração. Castração mesmo. Não, mas e se ele falar, não, amor, foi sem querer, eu olhei Mas de não novo. tem essa não. Ela forçou minha vista aí pra lá. A Isa arrancando o olho do cara. Não tem mais vista pra ser puxada. Enfim, a Aurélia fez uma festa em sua casa e começou a quadrilha dos casados. Quadrilha é essa que o único crime era talaricagem. E depois disso, depois que ela fez o baile ali, ela teve a ideia da quadrilha dos casados. Só que quem não gostou muito disso foi a Lísia, porque ela estava ali de olho no Eduardo Abreu. E ela era solteira. E a quadrilha dos casados só poderiam dançar Os casados. os casados. Então as solteironas ficavam bem de lado e Não sei elas nem não por que gostavam convidava muito o disso, solteiro. não. Era pra ser uma festa para os casados, né? E como a Aurélia estava ali conversando, como a Aurélia estava ali conversando com seu amigo, Eduardo Abreu, a Lísia também não gostou muito disso e ficou implicando com ela. É. E nessa, Ela fez com que a Aurélia falou bem assim, você já não propôs o baile dos casados? Então vai dançar com o seu homem, que do meu eu cuido, do meu eu cuido. Aí ela chispou a Aurélia e a Aurélia falando, mas eu não sei dançar, eu não sei dançar. Como eu disse, o crime nessa quadrilha é talaricagem. Bom, mas a Aurélia, ela é perfeita em tudo. Não é que ela não sabia dançar, ela não sabia dançar lento. E ela não queria dançar Ela com... não sabe se conter. Ela não... É, exatamente. O Ela que não... ela faz demais. É, muito. E o lance é que ela não queria dançar com Seixas pra não se mostrar vulnerável com seus sentimentos. Uma dança é algo muito íntimo. Então ela tava tentando evitar isso. Mas enfim, a Lísia empurrou ela, fez ela dançar lá com Seixas. E foi tudo aquilo, né? Conta pra gente como foi. e pra calar a boca da Lísia, ela foi lá, pegou o homem dela e foi dançar. E todo aquele turbilhão, aquele Pediu pra música ir mais sentimento. rápido, depois Sim, mais rápido, mais depois rápido. mais rápido, até que ficou doerado dela. Tava Até, um frênese. sim, até que a emoção foi tanta que ela caiu no braço do seu amado. Nos braços não, nos peitos do amado. Nos peitos do Ai. amado. Enfim, ela desmaiou, gente, de tanta emoção. Fica pra todas as idades. Você já ficou com essa sensação de ficar tão nervoso assim? Eu! Olha, eu quando tô muito nervosa, assim, eu começo a rir, eu fico de um jeito. Eu não chego a desmaiar, né? Que nem a Aurélia. Eu fico sem Quando eu tô graça. nervoso, eu fico com vontade de quebrar alguma coisa. Nem que seja a mim mesmo. Tem que ser a cara da pessoa. Nem que seja a mim mesmo. Oh, meu Deus. Rapaz. E você? Não tem nenhum comentário sobre sua ira? Não. Seu nervosismo? Sem comentário. Sem Sem comentários. comentário. Enfim, a Aurélia desmaia os braços do seu amado, ela é levada para o quarto, né? Onde isso gera muitas fofocas. E é um momento que a gente Até porque o casal da noite, o casal dos anfitriões indo pro quarto no meio da festa, É, suspeito. Suspeito. Eu confiaria. Se não Mas- suspeito, mal visto. Uma coisa que é importante ressaltar, que a gente acabou esquecendo de comentar, é que antes do Seixas e da Aurélia dançarem, quando ela estava dançando com o Abreu, o Seixas ele viu alguns leões do recinto, né, que são os caras que paqueram as moças, fofocando sobre aquilo. E ele ficou com ciúminho também, viu? É importante ressaltar O isso. ego ferido. É, o ego ferido. Ego frágil, um orgulho grande, é a combinação que nunca fala. Enfim, ele levou ela pro quarto, eles tiveram um momento, estavam conversando, estavam apaixonados. Só que aí a dona Firmina bate na porta, estragando todo momento. Essa velha empata. Percebemos que degradado não é o livro, é a pessoa que queria ver a cena. Ela Não, queria ler ela- a cena. Ela atrapalhou uma cena muito importante. Ela atrapalhou uma cena muito E importante. bem na hora que ele, todo arrependido, ia falar sobre o seu amor, né, Ele pela ia se Aurélia. desculpar sempre nesses Sim. momentos. Mas enfim, a Aurélia acabou falando. Vai aparecer aí o print na tela, mas ela acabou falando: você é meu, eu não quero que ninguém te tire de mim.
ela queria que ele ficasse no quarto ali com ela. Eu te comprei. Eu te comprei, meu caro. Interpretação dele. Bom. Se ela fez algo pra ele ter essa interpretação, fica o leitor. Bom, ele acabou achando isso como um ataque, mas não era bem um ataque. Era um grito de desespero, ela estava vulnerável ali, ela queria que ele ficasse com ela. Era um sentimento de tipo, você é meu, mas eu sou seu também. Mas ele não entendeu desse jeito, eles acabaram brigando de novo. E bom, eles voltaram a dançar o baile, só que sem todo aquele encanto. Enfim, passando um pouco na história, os dias, acontecimentos, a Aurélia, ela vai ficando mais íntima do Abreu, que é o seu amigo que está passando pelas dificuldades financeiras e tal. Então, o que ela faz? Ela chama ele pra ficar na casa dela, na casa de riquezas, ele que perdeu todo o dinheiro, achando que ficar perto de suas posses vai ajudar ele a recuperar a alegria da vida. Perto de posses grandes vai ajudar ele a recuperar a alegria da vida. Liga engano dela, sinceramente. Porque ele poderia pensar, olha tudo isso daqui que eu perdi, eu tô tendo que viver de favor na casa da minha amiga. Enfim, né? Era o que ela podia fazer na época. Mas porque mulher bem abastada é mulher. Era porque a mulher tinha se casado com alguém bem abastado, né? Se a mulher já é bem abastada, fere mais o ego. Bom, mas em meio a tudo isso, a Aurélia, ela descobriu uma fitilha no quarto de Seixas, que tinha o nome de... Como é que era mesmo? Adelaide, que era... Tá bem siglo o nome, mas... Era O ciúme inventa cada coisa. Era o antigo amor, a antiga prometida de Seixas, a quem ele trocou, né, a Aurélia, toda aquela treta. Todo mundo já sabe. Até porque 30 contos de reais, quem não troca alguém? Enfim. Mas, gente, você tem que entender uma coisa. Quando a gente gosta de uma pessoa de verdade, a gente tende a guardar uma coisinha ou outra da pessoa, assim, pra lembrar. Não que eu tenha feito isso. Sempre tem o que não supera o ex, né? Sempre tem. Ele era ruivo, mas não era tudo isso. Era assim, não fale. Ele era ruivo, sim, concordo, mas não tudo isso. Sem detalhes. Sem detalhes. Então fica no ar, né? Se ele ainda sentiu alguma coisa pela Fica no ar. Se guardou é porque tem. Muito safado esse homem. E tava, ó, de bracinhos cruzados com ela. Isso é muito suspeito. A Aurélia, no seu ataque de Ela é raiva, né? se rasgando toda, rasgou aquele fitilho, despedaçou assim. Deixou bem à vista pro cara ver. Sim. Enfim. Mostrou pra quem manda. Ela ficou com ciúmes. Só que aí o Seixas viu ela conversando com o Eduardo também. E eles estavam o quê? Sozinhos. Mulher e homem sozinhos naquela época não podia, né? Alguma coisa ia acontecer. Isso que dá dois conegos gigantes, tinha um orgulho quebradíssimo. Não, ao contrário. Enfim. O Seixas também vê aquela situação, ele fica com ciúmes, né? Porque o Abreu, ele foi um cara que ele fez loucuras pela Aurélia, mas a Aurélia trocou ele por Seixas, né? Como essa mulher é fiel. Essa mulher, eu só que nem ela, cara. Enfim. Só falta o 6. Só falta o dinheiro. Só falta o 6 pra comprar alguém. Enfim. Ela compraria 6, só porque sim. Eu sou incrível. Enfim. Fernando, ao ver aquela situação, ele já não aguentava mais essa vida, já não aguentava mais ser humilhado, ser descartado pela mulher que ele tanto amava. Ser tratado como objeto, o que ele é se ele for comprado. Pois é, né? Ninguém quer essa vida. Então, em meio a uma casa, ele descobre que o dinheiro com investimentos antigos que ele tinha feito em minas de cobre deram rendimento e ele conseguiu 15 mil contos de réis, Não né? era só 15. 15? Ele conseguiu, ele já tinha umas economias, conseguiu mais o dinheiro pra comprar tal valor dele. Ele era só 30 conto. Enfim, E aí ele viu a oportunidade de ter a liberdade dele, né? finalmente que esse homem... Mano, ele... Depois que suportou tanta humilhação. Gente, né, ele tava quase se chamando de cativo ali. Não exagero, ele tá numa vida grande, numa casa grande. Assim, era uma gaiola de ouro? Era. Era Mas espaçosa? Era. Ele também reclama demais. O planeta também é uma gaiola, a gente não pode sair dele. Enfim, ao final do livro, o Seixas chama a Aurélia para conversar no canto em que foi feito, né, a compra dele. Não foi. A noite de núpcias em que tinha feito. Ela questionou se queria ir pra lá, ele disse não. Enfim, mas é no local em que ela tinha dado cheque para ele. Detalhe, ela tava com o roupão da noite de núpcias. Sim, o mesmo roupão, a bicha audaciosa. Ela
tenta ser romântica num momento muito inoportuno. Era um tipo de superstição ali que tinha na Peixe. época. Ah, tanto faz. Ela teve esse pressentimento, né? Enfim, ele mostrou o dinheiro pra ela, ele falou que ele tinha a quantidade completa. E assim que ele falou isso pra ela, né? Ele falou: então a gente vai se divorciar, estou comprando minha liberdade. E ele também falou o motivo dele ter aceitado casar com ela, ter aceitado pelo dote, mesmo sem tê-la conhecido, né, antes. Que era porque a sua irmã, ela ia se casar e ele não tinha o dinheiro para dar o dote pro marido dela. E as economias que seu pai tinha deixado, ele tinha gastado tudo em jogo, em bebida, Folia. na boemia, né, que ele tanto gostava. E Poemas são legais. a mãe dele também Gostei. não tinha dinheiro, então ele estava nesse desespero e aceitou. A Aurélia não sabia disso, então ela ficou profundamente tocada. Então, assim que ele dá o dinheiro para ela e ela faz o recebimento, né, da devolução, ela se ajoelha aos pés dele e pede: por favor, Seixas, fique comigo. Por uma mulher orgulhosa, Ela se humilha. Cara, ela só tem a carapaça. ela porque se humilha por homem. ela é uma emocionada, assim como todas Só esse nós. aqui pra fazer uma coisa dessa. Depois de beijar ela, ainda teve a audácia de Gente. falar. Ai, não. Se amaram a noite. Não, misteriosamente e como é que foi? Não era religiosamente, mas era alguma coisa assim. Se amaram a noite toda. Olha, Ela fica chateada por não ter a cena, Mas a cena olha bem pelo lado descrita. bom. Pelo menos Olha, eles ficaram juntos. eles ficaram. Quem queria um final feliz? Olha aí. Mas O eu meu li- foi triste. Eu só tô vendo Não você tô reclamando. Eu tô Não vendo chora, você caminhar não pra uma criança que um lar disfuncional. Cara, eu li vários capítulos, eu esperava detalhes. Mano, ele dava detalhes do local, das flores, da dança, do sentimento. E na parte mais importante acabou assim. A parte mais importante, Eu acho que faltou, como eu disse, degenerada. faltou detalhes, eu acho. Mas é a Detalhes, minha aham. opinião. Enfim. X vídeo tá lá pra você. Porra. Essa parte- Enfim. Corta. Enfim, queremos agora saber a opinião aqui de cada um, já que a gente recapitulou aqui a história pra vocês. Vamos conversar um pouco, né, sobre como foi essa jornada, como foi ler esse livro, como foi se identificar com os personagens, né, Vitória? Enfim, vamos falar um pouco sobre. Isa, o que você achou da história? Você gostou? Enfim, conta a sua visão pra Eu gente. acho que homem tem que ser tratado assim mesmo, que a Aurélia está super certa. Não erra Mulher- nunca. Machismo reverso? Porque É isso? A mulher tem que se impor. Cara, ela certeza, falou que se ele trocasse ela por amor, ela não falava nada, mas ele trocou ela por um mísero dote. Um sim. mísero dote. Então realmente não tem perdão, mas ela se fez de difícil por muito Foi tempo. por amor é não. Ela conseguiu, porque foi tempo. Tu conseguiria fazer esse papel que ela fez, 6 ter essa meses. marra? Foi 11 meses, eu acho. Tava Eu escrito acho 6, que- no quarto capítulo. A Aurélia é única. A Aurélia é única. É, eu não conseguiria. Não existe mulher igual a Aurélia. Agora temos Mas o nosso se polêmico. existisse, Ui, eu ia desculpa, cantar. pode falar, Eu ia não. cantar. Mas a verdade é que o Seixas, durante a história, a gente consegue perceber que ele vai crescendo como pessoa. Sim, Ele é vai verdade. perdendo muito daquele jeito que ele Aquela é. soberba, Trejeitos aquela. boêmios. Aquele Ambição jeito que ele raso que tinha. ele tinha aquela também. ambição por dinheiro, né? Sim. Porque Ele se vestia, como ele falava. as Uma vida pessoas que ele iam não atrás, tinha, né? sim. Uma vida que ele não E tinha. ele acabava tirando o dinheiro da família dele pra ele mesmo. E não cuidava da família. Até E tanto que no final ele fala que ele como que é? Ele não pagou antes porque ele estava ajudando a... Dante, Eu acho que faltou, como eu disse, degenerada. faltou detalhes, eu acho. Mas é a Detalhes, minha aham. opinião. Enfim. X vídeo tá lá pra você. Se você quiser. Porra. Essa parte- Enfim. Corta. Enfim, queremos agora saber a opinião aqui de cada um, já que a gente recapitulou aqui a história pra vocês. Vamos conversar um pouco, né, sobre como foi essa jornada, como foi ler esse livro, como foi se identificar com os personagens, né, Vitória? Enfim, vamos falar um pouco sobre. Isa, o que você achou da história? Você gostou? Enfim, conta a sua visão pra eu gente. acho que homem tem que ser tratado assim mesmo, que a Aurélia está super
certa. Não era, A mulher- não. Feminismo, Claro. machismo reverso. Porque É isso? A mulher tem que se impor. Cara, ela, certeza, ela ela- falou que se ele trocasse ela por amor, ela não falava nada, mas ele trocou ela por um mísero dote. Um sim. mísero dote. Então realmente não tem perdão, mas ela fez de difícil por muito Foi tempo. por amor ele não. Ela conseguiu, porque foi tempo. Tu conseguiria fazer esse papel que ela fez? 6 ter essa meses. marra? Foi 11 meses, eu acho. Tava Eu escrito acho 6, que- no quarto capítulo. A Aurélia é única. A Aurélia é única. Eu não conseguiria. Não existe mulher igual a Aurélia. Agora temos Mas o nosso se polêmico. existisse, Ui, eu desculpa, tava- pode falar, eu não. tava- Mas a verdade é que o Seixas, durante a história, a gente consegue perceber que ele vai crescendo como pessoa. Sim, Ele é vai verdade. perdendo muito daqueles jeito que ele Aquela é. soberba, Trejeitos aquela. boêmios. Aquele Ambição que jeito ele raso que tinha. ele tinha aquela também. ambição por dinheiro, né? Sim. Porque Ele se vestia, como ele falava. as Uma pessoas vida que ele ia não atrás, tinha, né? sim. Uma vida que ele não E tinha. ele acabava tirando o dinheiro da família dele pra ele mesmo. E não cuidava da família. E Até tanto que- que no final ele fala que ele não como que é? Ele não pagou antes porque ele estava ajudando a família dele, que a irmã dele ia casar e ele pagou o dote da irmã. até que no final ele mesmo disse que ele mudou muito, que Mudou o dinheiro muito. dela fez ele mudar. Fez ele mudar. Cresceu como Sim, cresceu pessoa. como pessoa. Bom, agora queremos ouvir o polêmico. O que, que ele achou do livro? Como foi a O que experiência você dele? achou, Soares? Aquele livro, você tem que ler ele, porque se você conseguir terminar de ler ele, você lê qualquer livro desse milênio. É, Desse realmente. milênio com muito mais facilidade, porque é muito descritivo. Uma das partes era literalmente contando a história da valsa, em detalhes. Não tinha pra que falar. É extremamente cansativo. No meio da descrição da dança da Aurélia, tava lá a descrição da valsa, da história da valsa, onde era dançado, por que era dançado, quando era dançado. Eu desisti disso, parei o livro por uma semana, voltei a ler por obrigação. Mas assim, é uma característica do romantismo da época, né? Da literatura, da escola literária da época. E é isso mesmo, né? Há quem gosta, quem não gosta. E você, meu amigo, o que, que achou da visão geral, assim, da leitura? Mano, a história, ela é muito bem desenvolvida, os personagens eles são cativantes, ele consegue trazer um contexto na nossa realidade, porque a gente consegue perceber. Até hoje nós temos esse filme, e o filme continua crescendo, a gente não consegue confiar muito nas pessoas, a gente já tá desconfiado. A gente já olha assim e fica, ó, tá isso. E sempre tem aquela pessoa que fica fazendo fofoquinha, não sei o que lá. O romantismo ele aborda temas muito humanos, né? Então todo esse sentimento exagerado, a gente tem isso hoje em dia, não da mesma forma, é claro, mas Uma forma descritiva. é um retrato das paixões, é um retrato do lado obscuro do amor, da vingança principalmente. E eu, como uma menininha que ama livros de romance, eu me vejo muito na Aurélia, nesse exagero, dessa paixão que consumiu ela por dentro, desse ressentimento, dessas mágoas. Isso é algo que vemos hoje em dia em todas as relações, independente da época, sempre acontece, né, um coração partido. Mas felizmente teve esse final, né, pra gente. Graças a Deus. Aí você tá reclamando do final, né? Enfim, mas eu gostei que eles ficaram juntos. Não gostou da descrição, pouco detalhada. Eu só achei pouco detalhado o final. Mas é isso, os personagens eles são incríveis, é uma história muito bem escrita até demais, às vezes a gente não consegue entender. Mas isso é bom, uma linguagem, né? Pra gente aprimorar a nossa fala. Mas assim, se a gente pudesse recomendar esse livro, a gente falaria sim, com certeza. Ele é muito importante, ele é cativante. O próprio escritor do livro, José de Alencar, ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa didata, ele foi fundador da Universidade de Letras, ele era uma pessoa vivida, uma pessoa que tinha muita história, e a gente experiência, percebe que a senhora é tão relevante que ela apareceu numa das provas mais importantes. Cara, O isso Enem. aconteceu na prova do Enem. Mano, todos os alunos que leram o livro, obrigatoriamente, por causa da escola,
ficaram extremamente felizes e todas acertaram aquela questão, tenho certeza disso. Então é um livro importantíssimo, é uma leitura muito boa de se ter em uma tarde e vale super a pena. Fora a história. Só temos a agradecer a nossa professora linda e maravilhosa Virginia, que nos trouxe essa oportunidade. Necessitamos de amaciar o ego dela para conseguir mais pontos, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem participado do nosso podcast desde o primeiro, lá atrás. Quando as cenas eram um pouquinho mal feitas. Até hoje, que não mudou muita coisa. O segundo gigantesco. Mas esse daqui... Esse aqui cheio de comédia. Enfim, muito Cada obrigada por diferente terem do outro. assistido. Tchau! E olha, vamos deixar bem claro aqui, pra quem for assistir o Heterocast, tá acabado. Não assistam o Heterocast, eles são nossos rivais. Assistam o Transquest, esse é bacana também. Esses são nossos aliados. Assistam o nosso podcast mais verde. Continuem nos Boicotem o acompanhando. Heteroquest, apoiem o Transquest E e o podcast. faça o que quiser com o Biquest. Ele é interessante, não chega a ser bom, mas não é O ruim. Biquest é meio hétero, né? Mas a gente... A gente aceita. Eles são inclusivos. Enfim, muito obrigada por terem visto. Até mais, pessoal.